Olá, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. E é o seguinte, meus irmãos, agora há pouco, tá com umas 2 semanas, 3 no máximo, que eu trouxe uma notícia sobre o Pedindo Mais Cedo. Nós chamamos assim, para quem não sabe, quem chegou agora, seja bem-vindo. Nós chamamos assim, Edir Macedo, né? Ele que é o dono da Igreja Universal do Reino do Dinheiro. Ele que sempre foi um homem de visão, isso aí a gente não pode negar, um homem que soube investir o dinheiro dele. Não é à toa que o cara é um dos homens mais ricos do Brasil e tá na lista já da Forbes, dos maiores milionários do mundo. E ele, meus irmãos, com essa visão que ele tem, desde que surgiu as redes sociais, as igrejas, né, como negócio, não tem dado tão certo. Não é à toa que ele, né, junto com a Record, é super a favor de censurar as redes sociais como são, porque ele sabe que o fato de nós trocarmos ideias, porque na verdade a rede social é isso, ela deu a qualquer um a oportunidade de falar, né? Você tá vendo o vídeo aí, mas se você por acaso se sentir lesado por alguma coisa que eu falei aqui, além de me processar, você pode também fazer o seu próprio vídeo e dizer, ó, esse cara falou tá errado, é assim, 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 né? Aqui só se cria quem anda certo, literalmente. Aquelas manipulações baratas que a gente viu, o cara falava uma coisa, aí na outra semana via que tinha uma repercussão ruim. Ninguém tocava mais no assunto e o cara mudava o discurso e ficava por aquilo mesmo, acabou, né? Agora a gente vem, tá aqui os vídeos sempre para nos lembrar, embora a gente perda muito material, e eu digo não só o nosso canal, mas em geral, né? Eles processam, vão para cima inclusive das plataformas para tentar tirar os conteúdos, justamente por conta disso, meus irmãos. Eles não souberam lidar com esse mundo onde as pessoas têm voz, elas não só escutam e não só dizem sim, elas também pensam. E por conta disso, né, o evangelho, aquela distorção que eles estavam fazendo em cima do evangelho, tem dado ruim para eles. E isso se gera em quê? Prejuízo. Cada vez mais as pessoas entendem, isso é graças a Deus mesmo, né? As pessoas entendem que Deus não precisa do dinheiro delas. Quando a gente acha que a nossa salvação depende de a gente fazer uma doação, a gente está negando o sangue do Cordeiro. O Cordeiro já pagou o nosso preço. Basta que a gente se arrependa para uma nova criatura ser. Só isso, né? Ah, Davi, então isso quer dizer que eu não devo ajudar ninguém? Não. Mas eu acho que se você pega, faz uma cesta básica, dá para um necessitado, aquele que vai esquecer da tua face, nem vai lembrar mais de você daqui a alguns anos, né? Cuidar do órfão, da viúva, trazer o evangelho para o teu dia a dia, vai ser muito mais lucrativo do que você, né, chegar numa igreja como essa daqui, que tá mais do que claro que é um império financeiro, e ficar dando o pouco que você já tem, né? Eu penso assim, não acho nada demais aquelas boas igrejas, né, que tem bons pastores, que não fizeram a igreja para ganhar dinheiro, mas sim para ter uma congregação para falar de Deus. É óbvio que uma estrutura, né, com teto, com ar-condicionado, com bancos, não custa nada você ajudar, né? Até pela condição humana, você precisa daquilo para ter um conforto, passar algumas horas ali e ter algum conforto. E para manter isso, infelizmente, precisa de dinheiro. Então eu separo as coisas. O problema é quando esses pastores colocam na cabeça do povo, e eu digo esses, falando da elite, né? Não os bons pastores sempre separando. Não aquele pessoal que está bem intencionado. Estou falando desses, que coloca, que impõe, né? Dê mesmo, porque se você não der, como a gente já viu vários vídeos do Edir Macedo, né? Falando isso. Se não der, né? Deixando claro que quem não der estaria roubando de Deus, estaria amaldiçoado. Então isso aí é uma doutrina que não tem nada a ver com o evangelho. E, graças a Deus, repito, com o espalhar da notícia, com mais pessoas comuns como eu e você explicando as coisas, muitas pessoas deixaram de fazer isso. Antigamente, meus irmãos, antes de ter as redes sociais, eu já toquei nesse assunto aqui, vira e mexe eu tô tocando, tinha pessoas que vendiam até a própria casa para viver de aluguel, acreditando, né, que dando a esse cara teria o seu terreno no céu. Já chegaram a vender escrituras de terrenos no céu. A gente tinha vídeos mais antigos mostrando isso, né? Os caras vendiam o Lé de Pedreiro, como o Valdomijo, né? O Lé de Pedreiro, a essência do cheiro dele, um monte de absurdo assim, de blasfêmias mesmo, né? E o resultado de tudo isso, meu irmão, tá chegando. Olha aqui, ó. Justiça bloqueia 2,7 bilhões de contas da Universal para pagar dívidas. Igreja fundada por Edir Macedo teve os valores bloqueados enquanto aguarda uma decisão definitiva sobre o caso. A gente vai ver aqui que caso é esse. Essa matéria do Correio Brasiliense foi me enviada pelo nosso irmão Pedro Nevede. E desde já fico agradecimento mais uma vez a esse irmão de fé e batalha. Como eu digo aqui, o canal é feito por vocês, meus irmãos. Então vamos ver aqui que nem eu tô sabendo qual é esse processo. Eu só sei que o fato, né, de Edir Macedo ter uma emissora, agora ter comprado um banco,
tudo isso representa a visão dele, né, como empresário. Ele está vendo que essa área realmente tem afracado. As pessoas não vão ser mais tão bobas de pegar tudo que tem e passar para eles. Graças a Deus mesmo que as pessoas estão entendendo isso, né? A Igreja Universal do Reino do Dinheiro, comandada por Edir Macedo, pedindo mais cedo, teve cerca de 2,7 milhões bloqueados pela Justiça de São Paulo devido a uma dívida com o Canal 21 do Grupo Bandeirantes. O déficit de aproximadamente 12 milhões surgiu de um acordo firmado em 2013 para transmitir programas religiosos. Com a finalidade de antecipar receitas, a Bandeirantes vendeu ao Fundo de Investimentos os direitos sobre uma parcela a ser paga em junho de 2020 pela Universal. Assim, de acordo com o processo, a igreja teria de fazer o pagamento dessa parcela ao fundo de investimento e não à emissora. Então é uma dívida aqui, né, que o Edir Macedo deveria assumir, ó. A igreja, fundada em 1977 por Edir Macedo, não fez o pagamento da dívida, o que resultou em um processo judicial. Após a derrota, a Universal recorreu ao Supremo Tribunal Superior de Justiça, o STJ, e aguarda a decisão. O bloqueio dos 2,7 milhões foi determinado pelo juiz Vitor Gambassi Pereira para garantir o pagamento dos honorários dos escritórios de advocacia, que representa o fundo de investimento. A igreja disse à justiça que fez o pagamento da parcela diretamente ao Canal 21, pois não teria sido notificado por nenhuma das partes sobre a suposta cessão de crédito. O Correio entrou em contato com a Igreja Universal, mas não obteve resposta. O espaço segue em aberto para futuras manifestações. Então aqui encerra a matéria, né? Agora, por que a igreja chega ao ponto de ter suas contas bloqueadas? Porque chega as cobranças, os caras simplesmente não respeitam, né, os próprios contratos que fazem, tem apurado cada vez menos, né, com os dízimos, com as ofertas, isso é fato. A Igreja Universal, meus irmãos, justamente por pregar da maneira que faz, uma maneira agressiva, ela já enfrentou vários problemas em outros países, como a África, esses tempos. Tem acontecido bastante disputas, né, coisas ruins, inclusive na África, onde eles têm expandido. Ó. Você pode ver essa matéria da BBC News de 2022 e ela falava sobre isso. Ó. Briga por templos da Universal em Angola causa conflito com a polícia. Se você der uma procurada aí, meus irmãos, você vai ver um monte de coisa aqui, né? Tem o Brasil de Fato falando, ó, o que aconteceu com a Igreja Universal em Angola. A disputa entre duas alas da Igreja Universal do Reino do Dinheiro em Angola tem provocado confronto entre fiéis e a polícia local. A igreja, liderada pelo bispo Edir Macedo, passa por uma tormenta no país africano há 2 anos e meio. E essa matéria era de 25 de abril de 2022, né? Essas coisas a mídia brasileira não faz questão de te informar, meus irmãos, para que você não perceba a real situação, o cenário que está aí, agora, nesse momento. Então, infelizmente, né? E eu digo infelizmente porque se esses caras fizessem um trabalho voltado para Deus mesmo, com certeza a prosperidade seria grande. Mas os caras deixaram Deus de lado, talvez o cara como Edir Macedo nunca teve. Enfim, dinheiro a gente sabe que ele tem de sobra, né? Não paga porque não quer. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você entende, meus irmãos, que a falta de doações nessas igrejas se deve realmente ao despertar das pessoas, a entender melhor o evangelho, ou você acha que não? Eu, sinceramente, vejo por esse lado, né? Mas a sua opinião aqui, ela será sempre bem-vinda e ela será sempre respeitada, né? Agora, todos esses pastores, vocês veem que eles têm entrado em outras áreas, né? Seja os conchavos na política, agora há pouco mesmo, o ex-presidente perdoou dívidas milionárias dessas igrejas, então você vê que já não está mais como era, né? A coisa tem tido, de fato, um retrocesso e não é à toa que eles são a favor também da censura das redes. Enfim, meus irmãos, deixa aí o teu comentário. Mais uma vez eu peço, né? Não esquece de compartilhar e deixar o like. Veja que eu respeito vocês, só peço isso no fim do vídeo. Porque caso você tenha gostado, né, aí eu peço essa força para que a gente continue postando os nossos vídeos e informando. Essa semana vocês têm feito a diferença e eu agradeço muito a Deus, a cada um de vocês, guerreiros, que tem entrado nessa luta de cabeça. Tamo junto, meus irmãos. A gente continua por aqui. Um abraço. Lembre-se que tem vídeo da Hora da Meia-Noite, capítulo 14, né? Lá no canal 1. O link vai estar aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço e fui!